Sr. Deputado deve ter compromisso com a verdade, hein? Com a verdade e com o respeito pelas pessoas, porque as pessoas merecem respeito. As pessoas têm família, as pessoas têm amigos, as pessoas são dignas. E se o senhor não tiver prova, honorabilidade, se o senhor não tiver prova confirmada, o senhor não tem o direito de estar a fazer esse discurso persistente e continuado a denegrir a imagem das pessoas e a denegrir a imagem da nação cabo-verdiana. O senhor não pode fazer isto. E mais, o senhor não tem nem autoridade política, nem técnica para estar a fazer aquilo que está a fazer aqui. O senhor Deputado tem de parar com isto. Considerando os fins para os quais o senhor vice-primeiro-ministro deve usar a palavra, não permita que ele esteja a utilizar a palavra para atacar deputados, para injuriar, para ofender deputados. Consideramos essa atitude absolutamente inaceitável e condenável. Nós agora perguntamos, por que é que não temos uma lista de todas as empresas que beneficiaram com a prescrição das dívidas, à semelhança da lista referente aos benefícios e avalos fiscais? Nós perguntamos que recado manda o governo às empresas que não cumprem com o pagamento das dívidas? Que mensagem, manda para o dono do dinheiro do Estado, que são os cabo-verdianos, com essa prescrição toda? Quais as empresas mais beneficiadas com esta prescrição? O governo deixou prescrever dívida fiscal na ordem de 3,3 milhões de contos. Para quem? Não é o governo que dá a prescrição. O governo não intervém. Não há nenhuma intervenção política na prescrição. Tem a ver com a capacidade de cobrança da autoridade tributária, da administração tributária. Mas quanto à lista, podem ficar tranquilos que logo recebemos o parecer. Todas as pessoas singulares e coletivas que forem abrangidas por essa prescrição serão publicadas no sítio da internet, nas páginas do Governo, mas também do Ministério das Finanças. Se calhar hoje o senhor vice-primeiro-ministro deve nos ajudar a localizar o registro do saldo de 2020. Portanto, os 9,2 milhões de contos que restou das receitas e despesas de 2020 tinham que estar registados no orçamento de 2021 e as contas de 2021 tinham que dar contas. O senhor tem a oportunidade de nos ajudar a localizar o registro, portanto, deste saldo. Agora, imagina, o Tribunal de Contas como entidade competente, que nós pagamos para fazer auditoria às contas, que tem gente especializada em contabilidade e auditoria, faz auditoria durante meses e diz que está conforme. Agora, o senhor deputado Geraldo Varela, não sei onde é que estudou, vem e diz não, que há desvio de recursos. Portanto, isso é grave. Portanto, o senhor e o senhor primeiro-ministro tinha dito que o saldo transitaria para o ano seguinte. É verdade. Normal, tinha que ser assim, mas tinha que aparecer no orçamento de 2021 e nas contas de 2021. Portanto, não pode estar registrado algures, não é? Devia estar, portanto, nas contas de 2021 e no parecer. Nós, se verificarmos o saldo inicial do ano de 2021, portanto, não tem esse montante, são cerca de 3 milhões de contos. E o saldo, portanto, da Covid, de acordo com a auditoria feita pelo Tribunal de Contas, é 9,2 milhões de contos. Se o dinheiro está na conta, onde é que está? Onde é que está registado? É isso que nós queremos saber. Onde é que está registado e como é que podemos aceder a essa informação? Se está algures, nós queremos saber esse algures, onde é que fica. Manda pedir ao BCV e manda, eu peço que seja digital para não ser papel, manda ao Parlamento o extrato da conta do Tesouro e vão ver que o dinheiro está lá. É simples. Assim acabamos com a discussão. Eu peço encarecidamente à minha diretora-geral do Tesouro, peça ao Banco Central o extrato da conta do Tesouro, mande ao Parlamento e aos seus deputados do PCV para acabarmos de vez com essa discussão sobre a questão dos fundos ou desvio dos fundos. Do orçamento e das despesas da Covid, diz o Tribunal de Contas que 4 milhões de contos justificados como despesas da Covid não são despesas da Covid. E dá conta também que o Ministério da Saúde fez aquisição de equipamentos e maquinarias no valor de 233,7 milhões, em que não há ordem de pagamento, não há contrato, não há fatura que justifique o pagamento. O senhor quer o saldo, está no BCV, na conta corrente do Tesouro, está lá. Eu vou mandar pedir o extrato para mandar o senhor para analisar e para ver onde é que entraram o dinheiro, quando é que entrou, quem é que mandou e para onde é que o dinheiro foi. A 65% daquilo que foi cobrado.
na taxa ecológica não foi transferido para o Fundo do Ambiente relativamente ao ano 2021. Nós perguntamos, senhor vice-primeiro-ministro, isso é porquê? O senhor deputado não está a confiar numa instituição em que nós pagamos todos os dias milhares de contos para fazer auditoria. E é gente especializada, que trabalha durante meses para inspecionar. 11 embaixadas não prestaram contas. Portanto, nós temos 23 embaixadas, 11 não prestaram contas. Todas as questões que levantamos aqui são constatações constantes do parecer do Tribunal de Contas. Não trouxemos nenhuma outra novidade que não constasse do parecer. Todos os números que nós trouxemos aqui são números constantes do parecer do Tribunal de Contas. Como se diz, quem não deve não teme. Quer dizer, se o governo, portanto, não acha que está tudo em ordem, não deve obstar, portanto, que o processo fosse encaminhado para o Ministério Público. O senhor é pago para trabalhar como deputado, para fazer oposição. O senhor já devia ter entregue as contas à Procuradoria-Geral da República. Vem fazer o teatro político para pedir ao Parlamento para entregar à Procuradoria-Geral da República. Quando a Procuradoria-Geral da República está no Tribunal de Contas representado. Senhor deputado, isso é teatro político. Desculpa, isso é teatro político que o senhor está a fazer aqui. O Tribunal de Contas traz-nos um conjunto de informações, a começar pela violação de um conjunto de leis, a começar pela Lei de Bases do Orçamento do Estado, que indica a ausência de vários mapas e anexos informativos obrigatórios, que deveriam fazer parte do orçamento e devem fazer parte das contas do Estado e que, efetivamente, não há essas informações, e eu posso dar o exemplo, por exemplo, das receitas consignadas. Diz também que a lei de base do sistema do planeamento foi violada também. Diz que a lei de execução orçamental também foi violada e, efetivamente, nós podemos constatar que o governo acabou, portanto, por violar a lei, o teto de despesas que foi o teto aprovado, portanto, na Assembleia Nacional. O orçamento inicial, portanto, era de 74 milhões de contos e o governo fez uma despesa global de 77 milhões de contos. Portanto, logo, ultrapassou o teto previsto em 2,3 milhões de contos. Mas também em relação às receitas, o senhor vice-primeiro-ministro diz que foi um ano de boas receitas. Ora, a receita prevista no orçamento de 2021 foi de 54,1 milhões de contos. E o governo só arrecadou 45,2 milhões de contos das receitas. E por isso é que não falou do déficit. Não falou do déficit. Porque também o Tribunal de Contas, para falar do déficit, tomou em consideração as receitas previstas e não as receitas executadas. Porque o déficit resulta, portanto, dos 77 milhões de contos de despesas gastas e dos 45 milhões de contos das receitas que efetivamente foram executadas. Por conseguinte, é necessário ver qual foi o déficit que nós tivemos no orçamento de 2021. Mas, por outro lado, nós constatamos também, aliás, o Tribunal de Contas disse de forma clara que houve várias anomalias, portanto, em termos da execução das contas de 2021. Indica, por exemplo, a questão dos avales e garantias concedidos, em que o grosso dos avales foi exatamente para duas empresas, TACV e Newco. Portanto, tem montantes significativos. TACV com um passivo de 11,2 milhões de contos e Newco com 7,4 milhões de contos. Essas duas empresas têm um passivo de 18,6 milhões de contos. E não me venham a dizer que avales não são dívidas, porque em relação à Newco e em relação à TACV, são instituições públicas, portanto, o governo, quando vai voltar a privatizar a TACV, vai assumir o passivo. Portanto, naturalmente, nós é que teremos que arcar com todas as responsabilidades relativamente aos avales que forem concedidos até agora. Mas também o Tribunal de Contas dá informações de que o governo deixou prescrever dívida fiscal na ordem de 3,3 milhões de contos. Para quem? Para um conjunto de contribuintes, grandes contribuintes.
não temos a lista desses grandes contribuintes. Nós já solicitamos em vários momentos, inclusivamente o contraditório do governo diz que a lista dos contribuintes está em anexo. O Tribunal de Contas não apresenta, portanto, nos documentos que nos é apresentado. Então, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o senhor tem a oportunidade aqui de mandar distribuir quem foram os beneficiários, portanto, dessa prescrição fiscal, que é um valor significativamente, portanto, elevado. Mas também dá conta o parecer que 11 embaixadas não prestaram contas. Portanto, nós temos 23 embaixadas, 11 não prestaram contas, portanto, em 2021. E relativamente ainda à gestão dos recursos da Covid, se calhar hoje o senhor Vice-Primeiro-Ministro deve nos ajudar a localizar o registro do saldo de 2020. Portanto, os 9,2 milhões de contos que restou das receitas e despesas de 2020 tinham que estar registados no orçamento de 2021, e as contas de 2021 tinham que dar contas. O senhor tem a oportunidade de nos ajudar a localizar o registro, portanto, deste saldo nos instrumentos, portanto, de 2021. Mas também, ainda em 2021, do orçamento e das despesas da Covid, diz o Tribunal de Contas que 4 milhões de contos justificados como despesas da Covid não são despesas da Covid. E dá conta também que o Ministério da Saúde fez aquisição de equipamentos e maquinarias no valor de 233,7 milhões, em que não há ordem de pagamento, não há contrato, não há fatura que justifique o pagamento. Portanto, tudo isso consta do parecer do Tribunal de Contas. Mas diz também que, em termos de apoios não reembolsáveis, o Governo deu 3,7 milhões de contos em apoios reembolsáveis. E todos devemos estar a ver, portanto, em que ano é que nós estávamos, né? Portanto, apoios não reembolsáveis a quem e com base em que critério. De maneira que há, de facto, um conjunto de irregularidades, ilegalidades, que nós gostaríamos, era no fim, na altura da aprovação, que a bancada do MPD, portanto, concordasse com o PCV que essas contas devem ser remetidas ao Ministério Público para efeitos, para apreciar, avaliar, portanto, a gestão que foi feita em 2021. Muito obrigado. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, relativamente ao mapa, na constatação número 9, que fala de mapa informativo, receitas consignadas, que vem na Conta Geral do Estado, que não agrupa todas as informações das receitas consignadas, arrecadadas e distribuídas. O meu colega deputado Julião abordou isso. Vamos concretamente à questão da taxa ecológica cobrada em 2021, que foi no total de 675 mil contos, mas ao Fundo do Ambiente foi transferido 236 mil contos. Ficaram por distribuir a quantia de 439 mil contos, o que equivale a 65% daquilo que foi cobrado. Na taxa ecológica não foi transferido para o Fundo do Ambiente relativamente ao ano 2021. Nós perguntamos, senhor Vice-Primeiro-Ministro, isso é o porquê? Relativamente à questão da taxa comunitária da CDAO, 328 mil contos, mas a contrapartida para as despesas foram 178 mil contos. Portanto, houve uma não execução à volta de 149 ou à volta de 150 mil contos, mas isso nós perguntamos é porquê. Aqui nós notamos claramente as discrepâncias. Ora, no quadro 5 romano 10 do parecer de Conta Geral do Estado, quando se fala de avales e garantias, nós vemos de que temos uma lista completa, discriminada das empresas que foram beneficiadas, portanto, da perdão fiscal, aliás, dos benefícios fiscais. Portanto, e temos um estoque à volta de 24,4 milhões de contos. Agora, segundo o Tribunal de Contas, a prescrição da dívida fiscal, senhor deputado Célcio, relativamente ao ano 2009, e não ao ano 2007, mas a prescrição, portanto, há uma folga para as empresas pagarem, 10 anos para pagarem, portanto, as dívidas fiscais. No entanto, 3,4 milhões de contos, portanto, e temos aí a prescrição
de cerca de 3,4 milhões de contos, sendo 3,1 milhões de contos em sede de repartição das finanças, 2,6 milhões de contos na repartição especial dos grandes contribuintes, o que representa 84% da prescrição da dívida que, curiosamente, o governo deixou, digamos, de cobrar e perdeu esta oportunidade. Nós agora perguntamos, por que é que não temos uma lista de todas as empresas que beneficiaram com a prescrição das dívidas, à semelhança da lista referente aos benefícios e avalos fiscais? Nós perguntamos que recado manda o governo às empresas que não cumprem com o pagamento das dívidas? Que mensagem, manda para o dono do dinheiro do Estado, que são os cabo-verdianos, com essa prescrição toda? Quais as empresas mais beneficiadas com esta prescrição? O país precisa saber, apenas por uma questão de transparência. Nós temos também a referir o valor que tem a ver com conta com o VIT, aqui não vou mesmo fazer a referência porque já foi dito aqui, mas a outra coisa tem a ver com o governo, que tem sido muito agressivo com as empresas na concorrência às bancas. Portanto, uma agressão muito forte. Portanto, nós consideramos que nunca é demais que o governo deve criar um ambiente para as empresas, disputarem o mercado de capitais, mas com a atuação do governo relativamente às dívidas internas, que têm aumentado de ano para ano, de 2017 a 2021, têm aumentado de ano para ano, com um agravar, portanto, em relação a 2020 e 2021. Isso, claramente, o governo acaba por tirar a oportunidade às empresas e provocando, digamos, aquilo que se diz na gíria económica de crowding out. Mas também relativamente à dívida do setor empresarial do Estado. Há uma discrepância dos valores aqui apresentados. 105 mil contos apresentados na Conta Geral do Estado, 30 milhões de contos é o valor apresentado por BCV e 63 milhões de contos apresentado por, portanto, a Unidade de Apoio do Setor Empresarial do Estado. Grande discrepância que é preciso esclarecer aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que foram aqui colocadas pelo deputado José Varela, isso é uma cassete que está a ser tocada todos os dias e que vem desde há muito tempo, nem sequer durante a discussão teve a oportunidade de fazer alguma alteração. O senhor não está a evoluir. Mantém as mesmas abordagens, completamente erróneas e erradas, da análise do orçamento e da análise das contas do Estado, e depois transforma esta análise errada numa verdade. Senhor deputado, aquilo que o deputado diz em relação aos valores do orçamento, os valores estão no orçamento do Estado, o Governo tem poder para alterar o orçamento do Estado em termos de montante, nos termos da lei orgânica e da lei de base do orçamento. E o Tribunal de Contas diz isto claramente. 2. O Sr. Deputado diz que há desvio de recursos. O Tribunal de Contas diz que não há desvio. E pede ao PSCV para, tendo provas, para levar para as instâncias competentes. Agora, imagina, o Tribunal de Contas como entidade competente, que nós pagamos para fazer auditoria às contas, que tem gente especializada em contabilidade de auditoria, faz auditoria durante meses e diz que está conforme. Agora, o Sr. Deputado José Varela, não sei onde é que estudou, vem e diz que não, que há desvio de recursos. Portanto, isso é grave. O Sr. Deputado não está a confiar numa instituição em que nós pagamos todos os dias milhares de contos para fazer auditoria. E é gente especializada, que trabalha durante meses para inspecionar. Eles dizem, está conforme. O Sr. Deputado diz que há desvio. E a instituição pede ao Sr. Deputado para levar as provas às instâncias competentes. E não vir aqui fazer um discurso político com base numa análise errónea, numa análise irresponsável, apenas para captar votos. Sr. Deputado, o nosso dever é com a verdade, não com votos. O Sr. Deputado está aqui a provocar, é tipo um caos, a criar uma narrativa de intransparência, apenas para ganhar votos. O Sr. Deputado deve ter um compromisso com a verdade, hein? Com a verdade e com o respeito pelas pessoas, porque as pessoas merecem respeito. As pessoas têm família, as pessoas têm amigos, as pessoas são dignas. E se o senhor não tiver prova, honrabilidade, se o senhor não tiver prova confirmada, o senhor não tem o direito de estar a fazer esse discurso persistente e continuado a denegrir a imagem das pessoas e a denegrir a imagem da nação cabo-verdiana. O senhor não pode fazer isto. E mais, o senhor não tem nem autoridade política, nem técnica para estar a fazer aquilo que está a fazer aqui. O senhor deputado tem de parar com isto. Mas, o senhor deputado tem de parar com isto.
Senhora Vice-Primeira-Ministra, um bocadinho mais de serenidade para evitar que os seus deputados se sintam, podem sentir alguma... Sim. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós gostaríamos de interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, porque entendemos que é absolutamente inaceitável esse tom, esse timbre e o conteúdo do discurso do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que se dirige a deputados acusando-os de não ter autoridade técnica, de fazer acusações a pessoas. Eu não sei, só se o Sr. Vice-Primeiro-Ministro se sente visado. Se sente visado, isso é problema seu. Porque o Sr. Deputado Julião Varela não fez nenhuma acusação ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nem a ninguém. Limitou-se a citar o relatório, o parecer do Tribunal de Contas e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não tem o direito de estar a ofender um deputado no exercício das suas funções. Portanto, nós fazemos essa interpelação para que Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, considerando os fins para os quais o Sr. Vice-Primeiro-Ministro deve usar a palavra, não permita que ele esteja a utilizar a palavra para atacar deputados, para injuriar, para ofender deputados. Consideramos essa atitude absolutamente inaceitável e condenável. Muito obrigado. Muito bem, eu compreendo a sua interpelação, por isso é que eu chamei a atenção para a serenidade. É preciso serenidade para nós evitarmos que o clima aqueça demais. Eu chamei a atenção para a serenidade. Já sabem que não é fácil essa gestão aqui, mas eu chamei a atenção para a serenidade. Senhor Deputado Célio Ribeiro, para a palavra para a interpelação à mesa, tenha bondade. Obrigado, Sr. Presidente. Não, para dizer que, do nosso ponto de vista, está a conduzir muito bem os trabalhos. Pontualmente, tivemos esse momento onde também nada justifica o tom, o timbre do colega Demes nessa interpelação, porque nós estamos aqui a debater algo objetivo, contas de 2021. E, sistematicamente, temos assistido aqui a desvios para tentar denigrir não só o processo, como também para atingir as pessoas. E eu acho que aqui não é o local apropriado, mas sim para falar verdades aos cabo-verdianos. É normal que a oposição não se revê nas políticas da situação, mas também não é normal que constantemente estamos aqui a tentar enlamear o processo sem conseguir apresentar provas. Todos somos humanos e é normal e natural que reagimos perante as situações. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, não, está... Sr. Presidente, está aprovado... Vamos ouvir o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, está aprovado que o PSV disse, através do Sr. Deputado João Varela, que houve desvios de recursos públicos em relação às contas de 2021. Sr. Deputado... Vamos ter calma. Se não falou, bom, então pronto, então já retirou. Então estamos conversados. Vamos ter calma. Então estamos conversados, mas aquilo que está na imprensa é que o Sr. Deputado falou disto, o Tribunal de Contas pediu-lhe para apresentar provas caso tenha informações sobre esses factos. Eu acho isto, Sr. Presidente, uma afirmação gravíssima em relação a um Estado, a um Governo, em relação ao Ministro das Finanças. Eu tenho o direito também de me defender. Portanto, Sr. Deputado, nós podemos discutir factos sem estar a concluir, mas aquilo que está aqui dito é que há desvios de recursos e o próprio Tribunal de Contas pede-lhe publicamente para avançar para as instâncias próprias. Eu não sei se o deputado já avançou para as instâncias próprias com as provas e evidências em relação aos desvios que foram comprovados pelo Sr. Deputado nas contas de 2021. É por causa disso que eu fiz esta reação. Eu peço a compreensão do Sr. Presidente, mas voltaremos ao tema em concreto. Mas... Só um momentinho. Sim. Portanto, considero a sua parte, também, essa parte, uma interpelação. Estou a perguntar, antes de avançar, estou a perguntar ao Sr. Deputado Demes Almeida para que fim deseja a palavra. Para pedir uma suspensão de 30 minutos, Sr. Presidente. Muito bem. Está suspensa a sessão por 30 minutos. Retomamos amanhã às 9 horas. Sobre
o tema relativo aos fundos do ambiente, fundo de turismo, como decore de registros contabilísticos normais, quando os valores não forem executados por causa da execução física, muitas vezes há uma decalagem entre a execução financeira e a execução física, os saldos ficam na conta e passam para o ano seguinte. É o que está nas contas do Estado em relação ao ano de 2021. Contas Covid, idem. As contas foram publicadas, prestamos conta ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Africano. Fomos bem avaliados. Há valores que não foram executados, que transitaram para o ano seguinte e estão nas contas do Estado, estão na tesouraria do Estado, como decorre de registros normais contabilísticos e financeiros. E, portanto, são questões devidamente esclarecidas e foram esclarecidas ao Tribunal de Contas, que emitiu um competente parecer. É claro que durante a pandemia da Covid-19, numa sessão de emergência, nem tudo foi feito by the book, como é normal e como aconteceu em todos os países do mundo, mas Cabo Verde foi avaliado. Possivelmente assim é que hoje nós recebemos cada vez mais fundos da União Europeia, do Banco Mundial e agora fomos agraciados com um terceiro programa ao nível do compacto do MCC, muito graças à boa governança, à transparência e à boa governação da nação cabo-verdiana. Relativamente às questões relativas à prescrição fiscal. Prescrição fiscal, é preciso dizer primeiro, o Governo não intervém na prescrição fiscal. Não há nenhum ato político governativo em relação a essa matéria. Em segundo lugar, a prescrição fiscal que está nas contas de 2021 tem a ver com resultados apurados em 2009. 2009. Ponto número 3. São mais de 6 mil pessoas singulares e pessoas coletivas que estão listadas dentro desse processo. Porquê? Porque hoje, a capacidade de cobrança que temos hoje, fiscal, nunca tivemos no passado. Hoje cobramos mais de 50 milhões de contos de impostos. A máquina fiscal é eficiente. Se nós tivéssemos essa máquina hoje, em 2009, não teríamos essa prescrição fiscal seguramente. Mas, tudo aquilo que aí está, nós já mandamos pedir à Comissão Nacional de Proteção de Dados um parecer sobre questões relativas à proteção de dados para, muito embora a lei não obriga a publicação dos dados, mas havendo interesse público nessa matéria e não havendo nenhuma objeção da parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sr. Presidente, nós iremos imediatamente publicar a lista das empresas e pessoas singulares que foram abrangidas pela prescrição fiscal que decorre do prazo limite que existe para a cobrança dos impostos nos termos da lei. É isso que está a acontecer. Já mandamos pedir o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Recebido o parecer, em função do parecer, nós estaremos a publicar no site do Ministério das Finanças do Governo, como estamos a publicar em relação aos incentivos fiscais, a lista das pessoas coletivas singulares que foram contempladas com a prescrição fiscal. Mas não é o Governo que dá a prescrição. O Governo não intervém. Não há nenhuma intervenção política na prescrição. Tem a ver com a capacidade de cobrança da autoridade tributária, da administração tributária. Mas quanto à lista, podem ficar tranquilos que logo recebemos o parecer, todas as pessoas singulares e coletivas que forem abrangidas por essa prescrição serão publicadas no sítio da internet, nas páginas do Governo, mas também do Ministério das Finanças. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sr. Deputado Julião Varela tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado. Bom, hoje o Sr. Vice-Primeiro-Ministro veio mais calmo, né? Mas eu gostaria de dizer que se a estratégia é para me fazer calar, condicionar ou intimidar, é preciso desistir. Porque eu tenho estrutura suficiente para não me deixar, portanto, ser amedrontado, portanto, de maneira que é bom que desista de tudo aquilo que pensa em relação a mim. Bom, relativamente a questões que disse, nomeadamente a questão da conta Covid, é preciso dizer onde é que o saldo está registado. Porque o saldo, portanto, de facto, há um montante que não foi utilizado, tem que ser registado, portanto, no orçamento e nas contas de 2021. Indique-nos em que página, em que sítio, onde vamos encontrar, portanto, o registro deste montante. 9,2 milhões de contas. E a partir daí tudo fica esclarecido. Relativamente à questão da prescrição fiscal. A prescrição prescreve pela não cobrança. E quando não há cobrança pelas autoridades competentes, há prescrição. E a prescrição, portanto, relativamente à dívida fiscal,
é de 10 a 11 anos. Por conseguinte, é normal, portanto, que isso aconteça. E assim está no próprio documento do Tribunal, no parecer do Tribunal de Contas, que a prescrição se dá entre 10 a... Não há entendimento entre a Direção-Geral de Contribuições e Impostos e a Autoridade Fiscal, portanto, relativamente a 10 ou 11 anos. Quer dizer, há muitas outras dívidas prescritas. O que nós pedimos em relação a essa questão é que nos diga quais são os grandes contribuintes que foram beneficiários, portanto, desta prescrição. A lista que é anunciada, portanto, no contraditório, é anunciada no parecer do Tribunal de Contas e que nós desconhecemos. Só isso. Obrigado. Sr. Deputado, quando o deputado vem aqui com contas Covid e diz que há um valor que foi utilizado e há um valor que não foi utilizado e que está nos dados, como é que o senhor chega a essa conclusão se não está registado? O senhor, não sei se... Qualquer contabilista que vê um valor, está utilizado, não está utilizado, está registado. O que foi utilizado está registado, o que não foi utilizado está registado. Por isso que o senhor chegou a essa conclusão. Quer dizer, o senhor, perante dados, vem perguntar onde é que está registado. Deputado, é só ler. É só ler a informação contabilística. É claro, o dinheiro entra onde? O dinheiro entra em Cabo Verde apenas na conta do Tesouro. Conta está onde? Está sediado no Banco de Cabo Verde. Basta ver o extrato, está lá. Isso é tão simples que não vale a pena. Estamos a lançar uma confusão durante meses à volta disto. Isso qualquer aluno de contabilidade do primeiro ano vê isto. Sinceramente. E não vale a pena confusão. E se o Tribunal de Contas tivesse constatado qualquer irregularidade, ele próprio, o Tribunal de Contas, intentaria um processo através do Procurador-Geral da República, que está e que tem de ter as informações para atuar contra a administração, caso houver qualquer situação de irregularidade ou de ilegalidade grave. Segunda questão muito importante, em relação à prescrição. Sr. Deputado, tem a ver com resultados apurados em 2009. Os senhores tiveram 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 não cobraram. Mas já disse que são cerca de 300 empresas, no universo de 6 mil contribuintes. Já pedimos o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Logo tivemos o parecer, Sr. Presidente, nós publicaremos essa lista, como estamos a publicar em relação aos incentivos fiscais. Fica aqui o compromisso do Governo e meu, enquanto Ministro, logo receber o parecer, não haver nenhuma objeção, a lista será disseminada e será divulgada para todos e para toda a nação cabo-verdiana, tendo em conta o interesse público manifestado em relação ao conhecimento dessa lista. Portanto, mas o período da prescrição acaba por atingir a governação do MPD e, em sede da Comissão, uma das justificações, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro pode clarificar ali, se sim ou não, era de que, portanto, Vice-Primeiro-Ministro, nossa pessoa, entende, mas ele que litiga contra empresas. Portanto, a litigância contra as empresas, que ali é em sede da Comissão, mas também pode clarificar ali. Mas também, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro afirma de que ele tinha entregado, portanto, ao Parlamento uma lista, e não insiste porque não tem entendimento na legislatura, mas nunca tinha essa lista referente a essa questão de empresa. Então, agora, o Vice-Primeiro-Ministro está falando, mas pede, digamos, um parecer à Comissão de Proteção de Dados, mas não também tem lista. É só para clarificar, para tudo bem ficar muito mais claro. E já disse que, havendo interesse público e não havendo nenhuma objeção em relação à proteção de dados pessoais, a lista vai ser publicada, em nome do Governo e em nome pessoal do Ministro das Finanças, há esse compromisso perante a Casa Parlamentar. Mas aquilo que eu estava a dizer tem a ver com outra questão, que tem a ver com, no passado, nós, Governo, decidimos que o Estado de Cabo Verde não deve litigar em instâncias superiores com contribuintes. Quando o Estado vai à primeira instância, e perde, nós pensamos que o Estado, e em alguns países isso é proibido, que o Estado deve utilizar os recursos dos contribuintes para litigar contra os próprios contribuintes. Então, neste caso, e não havendo valores de grande monta, até porque isso depois põe em causa a própria cobrança dos impostos, nós decidimos que o Estado não deveria recorrer como regra, só em casos muito excepcionais podia recorrer ao Supremo Tribunal ou até ao Tribunal Constitucional. A opção do Governo. Se os senhores tiverem uma outra opção, quando estiverem a governar, vão adotar essa outra opção. Mas nós já achamos que o Estado ganha economicamente, porque as empresas são pessoas, são trabalhadores. Quando as empresas que são de litígio com o Estado, não vão conseguir pagar impostos,
não vão conseguir entrar em concursos, não vão conseguir criar empregos, não vão conseguir produzir nem exportar. O Estado perde muito mais do que as empresas. Em relação à questão da conta Covid, de acordo com a auditoria feita para o Tribunal de Contas, mas também com a Conta Geral do Estado 2020, o questionamento que vem para a plenária, fica ali o compromisso de que na Conta Geral do Estado 2021 também reflete na saldo transitado. Portanto, esse diferencial que o senhor acaba de falar, mas está registrado ali agora que o Parlamento que registra, que identifica onde é que está registrado, que era preciso clarificar. Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, Ministro, o senhor Vice-Primeiro-Ministro, já tentou explicar aqui, nós continuamos a insistir. Se o dinheiro está na conta, onde é que está? Onde é que está registado? É isso que nós queremos saber. Onde é que está registado e como é que podemos aceder a essa informação? Relativamente à questão se está algures, nós queremos saber esse algures onde é que fica. Relativamente à questão das contas, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o relatório também diz que na questão dos programas, sobretudo os programas do pilar social, pilar da economia e pilar da soberania, haviam 34 programas no montante de 63 milhões de contos. No entanto, o relatório do Tribunal de Contas vem nos dizer que esses programas, afinal, não havia ficha de programa, não havia quadro lógico, não havia indicadores de impacto, não havia nem gestores do programa. E como é que foi utilizar então esses 63 milhões de contos se nós não tínhamos nem programa, nem indicadores? E, inclusive, o Tribunal diz que tentou-se justificar com o relatório da ODS, que nós sabemos que é um relatório macro, que sem indicadores meso ou micro nós não podemos ter essas informações para o relatório. Nós gostaríamos de saber se realmente esses 63 milhões foram utilizados nestes programas, se foram, por que se utilizou na verdade os programas não existiam. Muito obrigado. Senhor Deputado, em relação à conta Covid, Sr. Presidente, eu vou pedir ao Tesouro, à Direção-Geral do Tesouro, para, junto do Banco de Cabo Verde, pedir um extrato da conta do Tesouro e mandar aos seus deputados do PSV, para ver onde que está o saldo, porque a contabilidade que é feita é de fluxo. Se querem papel ou querem ficheiro digital do extrato da conta do Tesouro, para ver onde que o dinheiro entrou, eu peço à minha Direção-Geral do Tesouro, fica autorizada, a minha Direção-Geral do Tesouro, manda pedir ao BCV, e manda, eu peço que seja digital para não ser papel, manda ao Parlamento o extrato da conta do Tesouro e vão ver que o dinheiro está lá. É simples. Assim acabamos com a discussão. Eu peço encarecidamente à minha Diretora-Geral do Tesouro, peça ao Banco Central o extrato da conta do Tesouro, mande ao Parlamento e aos seus deputados do PSV para acabarmos de vez com essa discussão sobre a questão dos fundos ou desvio de fundos. Acho que era importante para todos nós acalmarmos em relação a esse debate. Em relação à questão relativa aos pilares, não. Os programas foram orçamentados, estão no orçamento, porque só podem ser executados se estiverem orçamentados. E nós temos para cada ministério um controlador financeiro que não deixa passar o pagamento se não estiver orçamentado e não houver devido cabimento orçamental e financeiro. Portanto, está claro, só há pagamento se houver dotação orçamental, se houver inscrição e se houver competente autorização para o fazer em função dos documentos que foram apresentados. Portanto, só assim podemos ter a execução orçamentária e financeira de qualquer programa inscrito ou executado ao nível do Orçamento do Estado e também repercutir na conta do Estado de Cabo Verde. Muito obrigado. Nós tomamos boa nota que irá enviar-nos o extrato da conta do Tesouro, mas tem que cumprir o compromisso aqui assumido. Não é? Ficaremos à espera que nos próximos dias ou horas este extrato chegue aos nossos correios eletrónicos. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, relativamente à prescrição de dívidas tributárias, o seu pronunciamento é relativamente contraditório. Portanto, o senhor sabe ou não sabe qual é o volume ou o valor de recursos em dívidas tributárias prescritas? Não tenho dúvidas que o senhor sabe. Remete a questão para a sua autoridade tributária, o senhor é quem dirige essa autoridade
tributária, tanto quanto sabemos. E levanta a questão da proteção de dados. Mas a dívida relativa a impostos, a taxas e a eventuais contribuições especiais é assunto público, como o senhor sabe, não é? Ainda que envolvam entidades privadas e, portanto, bom, admitimos que a cautela tenha pedido esse parecer, mas ficamos à espera que rapidamente possa publicar a lista dos grandes contribuintes que efetivamente beneficiaram ou potencialmente beneficiarão da prescrição de tributos que deveriam pagar. Em relação ao tema que coloca aqui da prescrição, a prescrição, a lei não obriga que nós publiquemos a lista. Eu ontem falei com o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Personalidades, ele pediu para enviarmos um ofício, ele há de responder rapidamente. Logo que eu tiver a resposta, já assumi o compromisso em nome do Governo, perante a Casa Parlamentar, nós mandaremos publicar toda a lista nas páginas do Ministério das Finanças e do Governo de Cabo Verde. Fica aqui publicamente o compromisso perante o Presidente da Assembleia Nacional e perante esta Casa Parlamentar. E, portanto, não há aqui nenhum problema em relação às listas, ou a lista será publicada se não houver nenhuma objeção que tenha a ver com o direito das pessoas, e se houver interesse público, supostamente há interesse público e nós vamos publicar a lista. Nós gostaríamos de saber do Sr. Vice-Primeiro-Ministro como é que encara a possibilidade destas contas serem remetidas para o Ministério Público, que a Assembleia delibere no sentido de remeter, portanto, este parecer para o Ministério Público. Não falou também ainda na questão do déficit, né? Porque, de facto, o déficit inicial previsto era de 20,8 milhões de contos, mas, de facto, do resultado da execução real das despesas de 77 milhões e das receitas 45 milhões, portanto, o déficit vai para 31,9 milhões, não é? Portanto, convém, de facto, repor também esta situação. Mas, por outro lado, nós, em relação, portanto, ao registro da verba da Covid, portanto, o senhor e o senhor Primeiro-Ministro tinha dito que o saldo transitaria para o ano seguinte. É verdade. Normal, tinha que ser assim, mas tinha que aparecer no orçamento de 2021 e nas contas de 2021. Portanto, não pode estar registrado algures, não é? Devia estar, portanto, nas contas de 2021 e no parecer. Nós, se verificarmos o saldo inicial do ano de 2021, portanto, não tem esse montante, são cerca de 3 milhões de contos. E o saldo, portanto, da Covid, de acordo com a auditoria feita pelo Tribunal de Contas, é 9,2 milhões de contos. Portanto, é desse registro que nós estivemos sempre a perguntar e que o senhor, até agora, ainda não respondeu. Obrigado. Se o senhor achar que deve enviar as contas para a Procuradoria da República, por que é que vem pedir ao Parlamento entrega? Já devia ter entregue para a Procuradoria da República. Quer dizer, vem fazer o teatro político aqui. Se o senhor vê que há alguma norma, alguma ilegalidade, o senhor é pago para trabalhar como deputado, para fazer oposição, o senhor já devia ter entregue as contas à Procuradoria da República. Vem fazer o teatro político para pedir ao Parlamento para entregar à Procuradoria da República, quando a Procuradoria da República está no Tribunal de Contas representado. Senhor deputado, isso é teatro político. Desculpa, isso é teatro político que o senhor está a fazer aqui. O senhor quer entregar o relatório? Já devia ter entregue. Vá, logo depois dessa reunião, vai diretamente à Procuradoria da República e entrega o relatório. Não peça ao Parlamento para estar a fazer esse teatro político. E todos nós somos pagos para trabalhar, o senhor é pago para trabalhar e deve trabalhar. Quantas Covid, já pedi à minha equipa, mandem ao senhor deputado Julião Varela, espero que leia bem o extrato, que mandem o extrato da conta do Tesouro para ele poder ver onde é que está os valores que entraram em relação à conta Covid. Pronto, está claro. Já disse, Sr. Presidente, eu vou mandar o extrato da conta do BCV, onde está o saldo. Sr. Deputado, há uma diferença entre o fluxo e o saldo. O senhor quer que ele explique? Vou lhe explicar. O senhor quer o saldo, está no BCV, na conta corrente do Tesouro, está lá. Eu vou mandar pedir o extrato para mandar o senhor para analisar e para ver onde é que entraram o dinheiro, quando é que entrou, quem é que mandou e para onde é que o dinheiro foi. Mais alguma intervenção? Não havendo, então vamos passar à votação. Portanto, concluir aqui o debate sobre a Conta Geral do Estado referente ao ano 2021. Vamos criar as condições para passar a votação da Conta Geral do Estado. Quem vota a favor?
Muito obrigado. Obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Obrigado. Portanto, a Conta Geral do Estado para o ano de 2021, portanto, referente ao ano de 2021, foi aprovada por 30 votos a favor da bancada do MPD, 20 votos contra da bancada do PAICV e 4 abstenções dos senhores deputados da UCID. Portanto, fica aprovado. Senhor deputado Julião Varela, para uma declaração de votos, tem a palavra. A primeira era para fazer uma pergunta mesmo, uma interpelação. A questão da resolução, como é que fica? Vamos passar à resolução. Depois? Portanto, a resolução é o ato, não é? Ok. Portanto, a forma do ato é a resolução. Nós aprovamos a conta, depois fazemos a apresentação da resolução para ver se a resolução está em conformidade em termos de escrita, não é? E, não havendo objeção à resolução, nós aprovamos a resolução. Tem sido esta, portanto, a metodologia aplicada. A declaração de votos. Tem a palavra o Sr. Deputado Julião Varela para a declaração de votos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCV votou contra porque entende que, face às ilegalidades, irregularidades e intransparências detectadas e reportadas pelo Tribunal de Contas no seu parecer apresentado à Assembleia Nacional, esta conta do Estado para 2021 deveria ser encaminhada por deliberação do Parlamento ao Ministério Público. Votamos contra para amparar o Tribunal de Contas, que denuncia no seu parecer a ausência de importantes documentos legalmente obrigatórios que dificultaram a análise das contas e são eles. Não lhe foram facultados nem os anexos informativos, nem as fichas dos programas. Dá conta que 11 entidades consulares e representações diplomáticas não prestaram contas e conclui que, à semelhança dos anos anteriores, a Conta Geral do Estado não reflete a verdadeira execução dos orçamentos das embaixadas e dos postos consulares. Constata o Tribunal de Contas que o orçamento retificativo para o ano 2021 foi de 74,8 milhões de contos e que, entretanto, foram feitas alterações no decorrer do ano que acabaram por aumentar o orçamento em 2,3 milhões de contos, atingindo 77,1 milhões de contos, uma situação inédita em Cabo Verde. As alterações legalmente permitidas nunca devem ultrapassar os limites fixados no orçamento. As receitas do Estado previstas no orçamento retificativo do ano 2021 foram no valor de 55,6 milhões de contos e a receita efetivamente arrecadada foi no valor de 45,2 milhões de contos, página 25 do relatório. Um desvio de mais de 10 milhões de contos. Isso indica que há falha nas previsões do Governo, o que coloca em crise todos os indicadores orçamentais previstos e gerou um déficit de mais de 30 milhões de contos. Votamos contra porque no mapa informativo sobre receitas consignadas da Conta Geral do Estado, a única receita consignada que distribuiu a totalidade do valor cobrado foi a taxa de segurança aeroportuária. As demais receitas consignadas, como a taxa ecológica, que constitui receitas próprias exclusivas do Fundo de Ambiente, foi cobrado 675 milhões de escudos, foi entregue apenas cerca de 236 milhões, tendo ficado por entregar 439 milhões de escudos. Em relação à taxa turística, que alimenta o Fundo do Turismo, ficou por entregar 4,4 milhões de escudos. Aliás, diz o parecer no mapa informativo de receitas consignadas que vem na Conta Geral do Estado, não agrupa todas as informações das receitas consignadas, arrecadadas e distribuídas. Em falta de informação, essa falta de informação demonstra que o Governo, na realidade, não prestou conta sobre a utilização desses fundos. A Cruz Vermelha de Cabo Verde arrecadou 437,8 milhões de escudos de receitas do Tutoloto e não transferiu os 13% que deveria ir para diferentes instituições do Estado, conforme estipula o Decreto-Lei 98A88, de 2 de novembro. O parecer dá conta de um governo complacente com a injustiça fiscal, permitindo que as dívidas prescrevessem. Vale dizer que a diminuição do estoque da dívida resultou essencialmente da prescrição no montante de 3,3 milhões de contos para grandes contribuintes. E a lista, portanto, não foi distribuída até agora. No capítulo da despesa, o parecer evidencia um aumento de subsídios que tiveram um aumento de 29,4% e destaca os valores ilegalmente antecipados para a indenização compensatória aos transportes marítimos,
que ascendem a cerca de 630 milhões de escudos, tendo pelo meio o pagamento indivíduo de 86 mil contos a mais. Como foi possível adiantar recursos nesse montante sem apresentação das contas pela empresa e sem autorização legal para esta operação? Afinal, estamos ou não no Estado de Direito Democrático? Mais uma vez questiona se esses recursos não poderiam ser utilizados para a montagem de uma verdadeira frota nacional, servindo melhor a ligação entre as ilhas e a circulação das pessoas. Em relação às contas da Covid, não se identificou nas contas de 2021 o registro do saldo de cerca de 9,2 milhões de contos que sobraram da gestão de 2020. Não estando registado como saldo a transitar de 2020 para 2021, o Governo diz que está algures registado e não disse onde. Não há qualquer registro, portanto, no orçamento para 2021 e o Tribunal de Contas disse, no parecer, ter encontrado um único mapa de operações de tesouraria e que não ilustra os valores dos saldos inicial e final, impedindo qualquer análise por parte dos auditores. Além disso, o Tribunal de Contas conclui que o valor de 4 milhões de contos registrado na Conta Geral do Estado como sendo de execução de projetos no âmbito da Covid-19 não são despesas da Covid. Por conseguinte, face a essas intransparências, a irregularidades, portanto, o PICV votou contra e, caso o Parlamento não decidir pela remissão dessas contas ao Ministério Público, o PICV vai fazer a entrega dessas contas ao Ministério Público para apreciação, uma vez que o Parlamento não julga as contas. O Parlamento, portanto, é a maioria a aprovar, portanto, aquilo que o Governo trouxe. Muito obrigado. Posto isto, nós vamos passar à resolução, que é a forma do ato que aprova a Conta Geral do Estado. Passo a palavra à senhora deputada secretária da mesa, Georgina Gimé, para apresentar a resolução. Agradeço ao senhor vice-primeiro-ministro por ter colaborado conosco aqui. Muito obrigado. Assembleia Nacional, projeto de resolução. A Assembleia Nacional vota, nos termos da linha M do artigo 175 da Constituição, a seguinte resolução. Artigo único. A Assembleia Nacional, após a apreciação, aprova a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico do ano de 2021. Aprovado em 22 de março de 2024, publique-se o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Tavares Correia. Alguma objeção em relação ao conteúdo? Sim, Sr. Deputado António Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para informar que o Grupo Parlamentar do PICV tem uma proposta de alteração da resolução. Sim, sim. Tem esse direito. Certo. Portanto, o Grupo Parlamentar do PICV vai apresentar uma proposta de alteração da resolução em que este artigo único vai ficar composto por 2 pontos. Sendo o ponto número 1 é o que vem no corpo do artigo que a senhora secretária da mesa acabou de ler, e vamos editar um ponto número 2 que é o seguinte: sem prejuízo do disposto no número anterior, face ao parecer do Tribunal de Contas sobre a conta mencionada supra, a Assembleia Nacional determina que a mesma seja remetida ao Ministério Público para fins úteis. Sr. Deputado, isto aqui são outros 500, não é? Isto aqui é coisa à parte. Nós acabamos de aprovar uma conta, não é? E essa conta terá uma forma de ato. Não podemos misturar duas coisas. Uma coisa é a conta e com... Só um momento. Não, o ato é... Nós aprovamos a conta, já está aprovado. E a resolução vai refletir a aprovação da conta. Outra coisa é mandar o documento para a Procuradoria-Geral da República. Ninguém é contra. Estamos à vontade. Portanto, estou a dizer, quer dizer, todos podem fazer isso, mas não vai ficar na resolução, não, do meu ponto de vista, não é? Insiste? Tem bondade. Sim, Sr. Presidente, nós estamos no ato, estamos em sede da plenária. O grupo parlamentar do PICV está a propor a alteração do ato apresentado aqui, portanto, nesta resolução, nesta proposta inicial. Obrigado. Senhora deputada, antes de passar a palavra, Sr. Deputado Demes Almeida.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, se me permite. Sim, tenha bondade. Muito obrigado. Sr. Presidente, efetivamente, o senhor refere muito bem que a forma do ato conducente à aprovação das contas é a resolução. De todo modo, uma coisa não exclui a outra. Portanto, a proposta que fizemos aqui salvaguarda o articulado que formalmente aprova as contas, limita-se a ditar um número que visa a remessa dessas mesmas contas para o Ministério Público. Já fizemos isso outras vezes, como o senhor se recorda. Já fizemos isso. Portanto, na mesma resolução que aprova as contas, prevermos a sua remessa para o Ministério Público, mas, de todo modo, nós temos, como o senhor sabe também, o direito de fazer propostas de alteração à resolução e, nesse caso, teríamos de sujeitá-la à votação. Portanto, há um recurso interposto. Eu pergunto quem vota a favor do recurso. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra o recurso? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. O recurso foi rejeitado com 31 votos, aliás, 20 votos a favor, 31 votos contra e 4 abstenções, sendo os 20 votos a favor da bancada do PAICV, os 31 votos contra da bancada do MPD, os 4 votos de abstenção dos senhores deputados da UCID. Portanto, foi rejeitado o recurso. O senhor deputado João Varela, para declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas espero que desta vez a Rádio Nacional transmita a declaração de voto do PAICV. Nós votamos a favor deste recurso porque temos a seguinte situação no país. As contas do Estado são tomadas apenas pelo Parlamento. O Tribunal de Contas não tem competência para julgar as contas do Estado. Apenas emite ao Parlamento um parecer sobre as contas do Estado. E aqui nós apreciamos o parecer e tomamos a decisão. E a decisão é tomada pela maioria dos deputados. Portanto, independentemente do conteúdo do parecer do Tribunal de Contas, a maioria aprova sem nenhum problema, portanto, sem ter em conta o conteúdo do parecer. E é por essa razão que nós propusemos que na resolução constasse o número 2, que diga que, apesar de aprovado, portanto, o parecer seja remetido ao Ministério Público. Para quê? Como se diz, quem não deve, não teme. Por que deve ser? Quer dizer, se o governo, portanto, não acha que está tudo em ordem, não deve obstar, portanto, que o processo fosse encaminhado para o Ministério Público. Nós não estamos a pedir a condenação, portanto, que o Ministério Público condene, portanto, o governo, mas que aprecie, em função do parecer, dos factos relatados pelo Tribunal de Contas, aprecie e tome a decisão, porque, como se está a ver neste momento, em relação às outras entidades, às câmaras municipais, aos institutos públicos, a todas as demais instituições, as contas são rigorosamente escrutinadas pelo Tribunal de Contas e responsabiliza, portanto, os mandantes, aqueles que executam, portanto, os orçamentos, para com posições de reintegrar, portanto, recursos mal utilizados, ou então sancionar, portanto, decisões mal tomadas. Em relação ao governo, isto não existe. Isso não existe. Portanto, a maioria aprova e pronto. Portanto, por isso é que nós pensamos que, se tivéssemos aprovado a remissão dessas contas para o Ministério Público, o governo até que poderia ficar mais descansado, não é? Porque diz, bom, as minhas contas foram apreciadas pelo Ministério Público e não encontrou nada. Ficaria descansado, porque só com o parecer do Tribunal de Contas, que nem sequer certifica as contas do governo, eu acho que o mesmo governo não fica de consciência tranquila. Porque repara que muitas questões não foram clarificadas. O Tribunal de Contas, todas as questões que levantamos aqui são constatações constantes do parecer do Tribunal de Contas.
não trouxemos nenhuma outra novidade que não constasse do parecer. Todos os números que nós trouxemos aqui são números constantes do parecer do Tribunal de Contas. Veja, por exemplo, em relação ao déficit. Portanto, quando o Governo conseguiu realizar uma despesa de 77 milhões de contos, mas só arrecadou 45 milhões de contos, e isso está na página 25, portanto, do parecer do Tribunal de Contas, portanto, significa que o Governo não conseguiu arrecadar os 55 milhões que davam um déficit de 20 milhões de contos. Não tendo sido possível arrecadar essas receitas, significa que o déficit é completamente diferente. Diferente daquele déficit que o próprio Tribunal de Contas indicou no parecer. Não é? Porque o déficit resulta das despesas e das receitas. E neste caso, em vez de 20 milhões, temos 31 milhões de contos, portanto, em termos do déficit. O Governo não conseguiu indicar-nos onde é que está registado, portanto, os 9,2 milhões da Covid. Diz que vai nos entregar, portanto, um extrato. Mas o extrato não nos vai dar nenhuma informação. Porquê? Porque, em relação à Covid, quem fez, portanto, a auditoria foi o Tribunal de Contas. Há um relatório de auditoria que diz de forma clara que foram arrecadados mais de 13 milhões de contos e que foram consumidos cerca de 4 milhões de contos. Portanto, há um saldo de 2020 de 9,2 milhões que deveria constar do orçamento do Estado para 2021 e ser retratado no parecer das contas para 2021. E o que é que o Tribunal de Contas nos diz? Que não conseguiu apurar esse saldo por insuficiência de documentação que o Governo não entregou, dos mapas, portanto, da Tesouraria. Por isso é que nós entendemos que, de facto, essas contas deveriam ser remetidas até para a tranquilidade do próprio Governo. Mas, infelizmente, a proposta não passou, porque a maioria acabou por validar todas as ilegalidades, as irregularidades e a intransparência constantes, portanto, do parecer apresentado. Muito obrigado. Portanto, não há necessidade de passarmos. Portanto, não há objeção. Era o objetivo de se introduzir um número. Pronto, já fomos à votação, não passou e, portanto, a resolução fica aprovada.